seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de psicologia e neurociência. Eu sou Catri Zoanazzi, psicóloga, neurocientista, especialista em programação neurolinguística e qualidade de vida e também hipnoterapeuta com 7 formações em hipnose. Vem comigo que a gente vai falar muito de saúde mental. O tema de hoje são as doenças da mente e elas acontecem sobre 2 aspectos. Então, se você está chegando aqui hoje e não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, curta, participe, porque isso é muito importante para toda a rede entender que esse conteúdo é bom, que é um conteúdo que vai agregar valor na tua vida. Vamos lá respirar fundo para manter a saúde mental e falar dessa saúde mental. Uma aguinha com limão, gente, saúde em todos os quesitos, aqui física e mental. As doenças da mente e que vem para o corpo também. Vamos falar em 2 categorias. Uma são as doenças neurológicas. Se a pessoa já é acometida por uma disfunção, por algo físico, algo no corpo dela, que são os problemas neurológicos. E tem também as doenças da mente que acontecem numa esfera de sentimento, de pensamento, de vivência e também de comportamentos que cedo ou tarde vão se manifestar no nosso corpo físico. Popularmente, chamada de doença psicossomática. Esse termo se difundiu, se popularizou, por quê? O que é uma doença que se somatizou? Uma doença psicossomática. Ela começou na esfera psíquica e ela somatizou, veio para o corpo. As doenças fantasmas, as doenças sem uma explicação, as doenças que, fazendo uma avaliação corporal, uma avaliação física, não aparecem, porém trazem muito sofrimento, muita dor, muita angústia. E a pessoa não consegue encontrar e não consegue curar porque ela foca apenas no físico. Às vezes começa no psicológico e vem sim para o físico, e às vezes fica no psicológico e ela sente no físico, mas não aparece. Como é o caso da fibromialgia, não aparece, a pessoa procura e está tudo ok nos órgãos, mas ela sente a dor, sente o sofrimento. E também enxaqueca. Outro exemplo, tá tudo ok, faz os exames, está tudo ok, mas a pessoa permanece tendo dores, tendo sofrimentos, tendo angústias, sendo que o físico está ok. E também, da mesma maneira, isso é psicossomático, e da mesma maneira, quando acomete a um órgão, como é o caso da úlcera, gastrite, câncer. Os estudos de câncer estão bem focados no viés da psicossomática, que vem primeiro do psíquico, do aspecto psíquico, do mental, do emocional. Então, como tudo isso acontece dentro da gente? Como que algo psíquico vai transformar tanto uma dor em um sofrimento, se tornando muitas vezes uma doença? Como que isso acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar que tudo tem um tempo. Nenhuma doença acontece da noite para o dia. Isso não existe. Em saúde mental, nada é rápido, é brusco. Aí tem o paciente que chega assim, mas foi brusco. Alguém da minha família foi acometido por um câncer, em 6 meses faleceu. Tá, o processo físico talvez foi brusco, mas o processo psicológico é longo, então nunca é imediatista. As doenças da mente, elas não são de imediato, com exceção as doenças que têm uma disfunção neurológica, como eu já falei no início da aula, da psicoaula. Se há uma disfunção neurológica, uma síndrome, claro que uma síndrome é vista desde quando está na barriga da mãe. Dá para averiguar algumas síndromes, alguns problemas. Então, quando há uma disfunção, algo mudado na biologia, é o que a pessoa vai ter que conviver com aquilo ao longo da vida, é uma coisa. Influi na mente? Claro que está tudo interligado, mas é uma coisa. Agora, uma pessoa com
o seu sistema biológico completamente sadio, completamente íntegro, perfeito. Quando começa a apresentar as doenças da mente, as doenças mentais, significa que houve um trajeto longo para se chegar. Ai, a pessoa estava lá, de repente surtou com todo mundo. Esse surto não começou neste dia que a pessoa surtou. Ele começou muito antes, muito antes. Entende? Outra questão psicossomática, diarreia, constipação, psicossomático. Problemas de pele, psoríase. São doenças que têm carga emocional. Tanto que, por mais que se represente no físico e tenha remédios para tratar essas questões pontuais, ainda assim tem pessoas que não melhoram com o remédio. Sim, eu tenho muitos pacientes que têm psoríase, tem acne, tem problemas de pele, daí procuram terapia porque já foram em dermatologista, foram em médico e no organismo está tudo ok, eles estão tomando todos os remédios que foram orientados, mas não resolveu. E aí o próprio médico encaminhou, falou, olha, isso aqui é algo psicológico, procure um especialista, né, um psicólogo. E tem a carga psicológica. Então, sempre averiguar. O nosso corpo e mente, eles são unidos, gente. São unidos. Como a minha mão, ela está unida com o meu braço. Cada um tem sua função. Mas eles estão interligados. Se algo começa a prejudicar, vai se estender por todo o corpo. Vai se estender. Não tem como. Começa no nível mental, seja um trauma, uma situação difícil que a pessoa vivenciou ao longo da vida, e ela não consegue digerir aquilo, ela não consegue elaborar, e ela vai levando, vai representar uma doença. Vai representar um luto não elaborado, um término de relacionamento, uma situação que a pessoa não conseguiu se sobressair, se impor, ou até mesmo que a pessoa não tem controle das emoções, aí acaba se prejudicando na vida. Isso vai refletir em todo o contexto da vida dela, não apenas no físico, mas no contexto dos relacionamentos, no contexto do trabalho, no contexto financeiro, engloba tudo. A questão mental, ela engloba tudo. A doença mental. A doença mental não é necessariamente um transtorno, pode ser os transtornos, tem transtorno borderline, tem transtorno bipolar, transtorno de pânico, tem os transtornos, sim, os quadros que geram transtorno. Em primeiro lugar, para se chegar num transtorno, também houve um trajeto. A pessoa não acorda, aqui agora eu tô com síndrome do pânico. Agora acordei aqui, tô com estresse pós-traumático. Não é assim. Houve eventos desencadeadores e a nossa maneira de lidar com o evento vai reproduzir ou a doença ou a saúde. O comportamento da pessoa, a reação diante dos fatos, das coisas que ocorrem ao nosso entorno, vai ditar a nossa saúde. Então, a questão mental é um contexto, é um pedaço, é um membro da estrutura, vamos dizer assim. O corpo e mente são interligados. Aí, sempre que eu vejo uma pessoa com algum problema psicológico, nós, como terapeutas, recebemos o paciente, a gente não vai tratar a doença, a gente vai tratar a causa, gente. Entende? Não é a doença. Eu vejo que as pessoas vêm aqui, eu tô com isso, eu quero que você trate isso. Para hipnose acontece muito. Quem trabalha com hipnose, a pessoa vem pro consultório, ela quer que você faça um milagre. Olha aqui, ó. Eu vim na sessão de hipnose, pronto, faça um milagre e pronto, hipnotiza, pronto, tô curado. Gente, não é assim, tem um trajeto. Tem um trajeto que a pessoa percorreu para ter essa doença. Não foi da noite pro dia. Até mesmo aquilo que é sutil. Dores, fantasmas, insônia, pesadelo, traumas, desmaios, vertigens, todas essas coisas teve um trajeto para chegar a esse ponto. O sintoma, ele tá vindo com uma função. Aí eu preciso olhar não para o sintoma, o que está por trás do sintoma. Então, todas as doenças mentais, elas vão trazer alguma alteração, ou na minha questão física, ou na minha questão social. Não vai ficar só no mental.
Não tem como. Ah, aqui eu tô com insônia, só tenho insônia, eu tenho inquietação à noite, tenho pesadelo. Tá, eu vou tomar um remédio pra dormir então. Gente, vai manifestar pra outra coisa. Se essa insônia acontece, ela tem um porquê. Então, ela não vai tratar a insônia. Claro que existem algumas técnicas que vão melhorar, que ajudar no sono. Só que o trabalho do terapeuta nunca é olhar para... Ai, tá, vamos aqui, agora vamos fazer uma hipnose, vai dormir bem, tranquilo e sereno. E o que está por trás? O que está causando essa insônia na pessoa? O que está? Qual que é a mola propulsora dessa insônia? Tem um porquê. Então, as doenças da mente, elas têm algo por trás. E é isso bem importante olhar. Para um trabalho de saúde mental ser feito com qualidade, ele tem que olhar o que está por trás da doença. Senão ela acontece de novo, e de novo, e de novo. E aí que tem quadros de curas que nunca acontecem. Outros problemas são ginecológicos, candidíase de repetição, também infertilidade. Tudo isso tem origem psicossomática. Tudo tem origem na mente. Começa na mente e aquilo afeta tanto que vai se reproduzindo no corpo. Então, cada doença, ela tem um entorno, ela tem um porquê. Ela tem algo por trás. E é nesse algo que a neurociência e a psicologia trabalham para dar resultados palpáveis na vida da pessoa. Senão a gente fica lá só calando boca de sintoma. Muitos medicamentos têm essa função de calar boca de sintoma. Até no caso de psoríase que eu falei. Ou até mesmo de constipação. Toma um medicamento, tá, consegue ir ao banheiro, ou passa a pomada ali, melhora um pouco, mas não resolveu o problema, porque o fundo é o que tem lá nas emoções, é o que tem na mente, é os pensamentos, é os sentimentos diante da vida, a minha postura diante da vida, o que eu faço comigo todos os dias. É isso que vai representar saúde física e mental. As doenças da mente, elas têm um histórico. Elas são gradativas. Não é, acordei agora, tô com uma doença na mente. Acordei agora, tô com depressão. Não, é um longo trajeto para a pessoa chegar em depressão. Aí se olha muitas vezes só no momento. Foi depressão por causa disso. Comecei a ficar deprimido agora, não sei porquê. Olhe para trás. De onde vem tudo isso? O que está sendo mantido na vida para causar esse sentimento? Transtorno obsessivo compulsivo? Também. Então, se você for avaliar, tem até um ramo da psicologia, da psicossomática, tem uma psicóloga muito maravilhosa que ela fala bastante, que é a Cristina Cairo, que ela fala da linguagem do corpo. Então, todas as doenças, elas têm sim sua origem psicossomática. Todas. Mas agora, puxando pelo viés mais da mente, isso vai manifestar no corpo. Vai manifestar. Se não é tratado a mente, vai manifestar no corpo. Começa com uma insônia, começa a acentuar, começa desconforto, tristeza, ansiedade. E aí vem palpitação, aí vem problema de coração, aí vem as outras doenças. Então sempre lembrar, ou às vezes não vem uma doença física, mas vem muitos problemas, dificuldades, né? A pessoa explode sempre, briga sempre, não consegue manter vínculos, ou a pessoa se isola. Tem gente que está de luto 10 anos e luto e não conseguiu seguir a vida, seguir em frente. Por quê? Porque não olhou para a mente. Desconsiderar a mente é abraçar doenças e infortúnios causados por ela. Não tem como a gente desconsiderar. Ela fala por si. O que é importante lembrar? O importante lembrar é de respirar. Respirar, tomar nossa água com limão. Para ter saúde, né? E olhar para as nossas questões. Olhar para as nossas questões. Porque aquilo que eu não resolvo na mente vai ir para frente. Vai tomar proporções maiores, cada vez maiores. Aí quando eu resolvo, eu fico livre disso. É como saber que a pessoa conseguiu resolver? Ela se liberta daquele sofrimento psíquico. Eu tenho uma obsessão, só penso numa coisa. O vício também. Vício em drogas, vício
em vídeos, ou vício em celular, eu consigo perceber que a pessoa se libertou quando ela não se deixa de dominar pelas coisas. Então, as doenças da mente, elas estão com muitas faces, gente. Antigamente, a doença da mente era loucura. Então, só era considerado doente mental se estava convulsivando, ou epilético, enfim, ou a pessoa que estava lá totalmente surtando, batendo a cabeça, quebrando tudo, não conseguindo conversar, ou falando, ouvindo vozes, fazendo coisas totalmente desconectas, bem típicas da psicose. Mas a doença mental é muito mais ampla que a psicose. Existe sim a psicose dentro das doenças mentais, mas existem muitas outras, que são as mais sutis. E essas doenças mais sutis, as pessoas vão engolindo. Ah, não, passa, vai passar. Ah, eu tô com insônia, mas vai passar. E vai deixando, e vem para o físico. Então, as doenças da mente vão acometer o físico. É fato. Se não forem resolvidas, vão acometer o físico. E aí, a grande questão das doenças da mente é quando a pessoa que está manifestando não entende como uma doença, ou não quer aceitar como uma doença, ou quer naturalizar demais. Não que não seja natural todas as emoções, nós transitamos por todas as emoções, tristeza, alegria, sofrimento. Todo mundo chora e ri. Eu choro de vez em quando, eu dou risada de vez em quando. Todo ser humano é assim, é super normal. O que não é normal são quadros acentuados. Tudo que é demais não está equilibrado. A saúde é o caminho do meio, como diriam os budistas, né? O caminho do meio é o equilíbrio, nem de mais nem de menos. Então eu posso transitar momentos de tristeza, de alegria, mas quando eu fico demais num pensamento, fico demais numa obsessão, num pensamento, em algo fantasioso, algo que não existe, ou algo que me prejudica, significa que não é normal. Então, a grande questão da saúde mental é compreender que as coisas sutis, elas também vão representar algo mais grave. As coisas sutis, se não são trabalhadas, elas vão representar algo mais grave. Entende? A pessoa chegou com 40 anos e aí desenvolveu alguma doença psicossomática. Não foi ali que desenvolveu, já começou lá aos 20, 30 talvez, ela engolindo sapo, ela engolindo emoções ruins, ou talvez criando muita emoção ruim, tendo muito pensamento a respeito do outro, julgando muito o outro, tendo uma atitude, um pensamento, uma ação muito tóxica com o mundo, que acaba sendo tóxica para ela, e aí vai representar uma doença. Então, a gama de doenças da mente são muitas, gente. Na verdade, todas as doenças, elas têm sua origem na mente, mas elas não são tão escancaradas. A grande dificuldade de identificar as patologias mentais é o imediatismo. As pessoas querem imediatismo, elas querem chegar para a terapia e serem curadas em uma sessão. Isso não existe, elas estão 10 anos se prejudicando ou tendo um comportamento nocivo. Em uma sessão não vai curar esse comportamento nocivo. O que tem que curar é, talvez, o comportamento. Eu falo que toda reprogramação mental é uma reprogramação comportamental também. Não adianta só lá na terapia. Mais importante do que é feito nos 50 minutos ali da terapia, é o que é feito no decorrer da semana, é o que a pessoa faz com a própria vida, o que ela escolhe, o que ela muda, as ações que ela toma, as atitudes que ela toma. Então a doença mental não é só tacar medicamento, porque os medicamentos são ótimos, maravilhosos. Tem fase da vida que a gente precisa tomar um medicamento, mesmo não tendo nenhum transtorno, e tá tudo bem, fases difíceis. Eu vejo quando o caso está difícil para o paciente, eu encaminho para o psiquiatra, porque naquele momento é necessário ele tomar um medicamento. Mas se a pessoa não mudar a atitude da vida, não tem medicamento, não tem Rivotril, não tem diazepam, não tem hipnose, não tem terapia comportamental, não tem psicanálise, não tem que resolva. Se a pessoa não ir para ação, se a pessoa não usar aquilo que é feito em sessão e mudar a vida dela verdadeiramente. Então a doença da mente está cometendo todo mundo. A nossa área terapêutica, né, você que mais me acompanha são terapeutas, a nossa área terapêutica é a doença do futuro. Porque as pessoas estão adoecendo demasiadamente e sem perceber, querendo naturalizar ou até mesmo exigindo curas milagrosas. É tudo milagroso, querem coisas milagrosas e não mudam a postura diante da vida. E se eu não mudo a postura diante da vida,
o problema na mente vai continuar o mesmo. Então eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha maneira de pensar, de ver as coisas, de enxergar as coisas, de me comportar, de agir. Aí eu curo a minha mente. Essa foi nossa psicoaula de hoje sobre as doenças da mente. É claro que a gama, olha, dá umas 100 psicoaulas só falando sobre as doenças da mente. Dá pra fazer, inclusive, dá umas 1000 psicoaulas, dá fazendo uma psicoaula de cada doença. Mas sempre olhar assim, você como terapeuta, sempre olha o que está mantendo essa doença ou esse sintoma. O que está mantendo? É o comportamento da pessoa? O que essa pessoa está fazendo? Olha para a história de vida dessa pessoa, olha como essa pessoa se comporta, olha para os vínculos dela, olha para a postura dela diante da vida. Se eu tento controlar todo mundo, o meu corpo vai mostrar quem manda ele, que não sou eu. Posso ter desmaios, algumas coisas que me mostrem que eu não tenho controle de tudo. Então, olhar sempre o que está por trás. Qual é o comportamento dessa pessoa? Essa pessoa é hostil com o mundo? Essa pessoa é cruel com os outros? O que essa pessoa faz que está sustentando esse sintoma? Sempre olhar por trás, porque as doenças da mente, elas são só a fachada. Como um bolo, quando você olha o bolo, você não vê ali o bolo por cima, mas o importante do bolo não é o recheio. Você não olha para cima do bolo, vou comer por causa disso. Eu vou olhar o recheio, o que tem, quais os ingredientes. Da mesma maneira é a mente. Eu olho ali, o sintoma é o primeiro impacto. Mas eu tenho que ver o que está no recheio desse sintoma. Porque é ali que a gente vai conseguir atuar para a pessoa conseguir chegar a uma cura. Ok? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Curta, comente aqui, fale as suas concepções sobre doença mental. Comente aqui teus casos, os casos que você atende. Ou se você não é terapeuta, se você é paciente, cliente, comente aqui a tua história com as questões mentais, com as questões da mente. Tá bom? Aguardo você sexta-feira na próxima psicoaula. Beijos, tchauzinho!